Meu nome é Glória Whitman. Eu nunca fui a filha preferida. Esse lugar sempre foi da minha irmã mais nova, Sabrina. Desde pequenas, ela era o centro das atenções, sempre sorrindo, falava alto, daquelas crianças que todo mundo lembra. Nossa mãe, Karen Whitman, era apaixonada por ela. Ela é igualzinha a mim, dizia colocando a mão no ombro da Sabrina, como se eu nem estivesse na sala. E talvez, para ela, eu realmente não estivesse. Eu era quieta. Gostava de ler. Aprendi a costurar antes mesmo de andar de bicicleta. Séria demais. Minha mãe falava isso. Não de um jeito maldoso, mas também nunca foi carinhoso. Dizia com um suspiro, como quem já tinha aceitado que eu era uma decepção. Quando recebia visitas, era sempre a Sabrina que ela mostrava com orgulho. Lembro de uma vez, eu tinha uns 10 anos, a mamãe recebeu o grupo do jogo de cartas. Eu estava bem arrumada e tinha ajudado a montar a bandeja de frutas. Quando entrei na sala, ela me viu, acenou rapidinho e só falou com a boca, agora não, Glória. Depois explicou, é que você é difícil de explicar. E não ia gostar da conversa mesmo. Nosso pai, Robert Whitman, nunca me fez sentir assim. Ele era mais calado que a mamãe, mais tranquilo. Trabalhou como mecânico por mais de 40 anos, aquele tipo de trabalho que deixa óleo nas unhas mesmo depois de lavar bem. Ele nunca faltou no jantar, nunca esqueceu meu aniversário, nunca gritou. Não era de se exibir, mas reparava em tudo. Uma vez, tirei nota máxima numa prova de matemática. Ele colou no refrigerador. Mesmo com a mamãe revirando os olhos. Ninguém pendura prova depois do ensino fundamental, ela disse. Não tem mais graça. Meu pai só sorriu e deixou lá. Ele tratava a gente igual. Era nisso que eu me apoiava. Mesmo quando a mamãe comprava um vestido novo para Sabrina ir num baile e me dizia, ué, você nunca vai nessas coisas. Eu pensava, pelo menos meu pai me ama do mesmo jeito. E mesmo depois de adultas, as coisas continuaram iguais. A Sabrina vivia como se o mundo tivesse obrigação de dar tudo para ela. Tinha empregos, mas nunca ficava muito tempo. Quando algo dava errado, a mamãe sempre arrumava desculpa. Não era o lugar certo, ou o chefe era invejoso. A Sabrina só sorria e seguia em frente, enquanto eu construía minha carreira devagar, com cuidado, e sozinha. Fui a primeira a sair de casa, pagar aluguel, consertar meu próprio carro, visitar nos fins de semana. E mesmo assim, parecia que ninguém esperava minha visita. Ninguém, menos meu pai. Ele sempre notava quando eu chegava. Deixava a luz da varanda acesa. Tinha café passado. Perguntava, como tá o trabalho? E perguntava de verdade. Nunca precisei disputar a atenção dele. Ele dava porque queria. Esse era o equilíbrio da nossa família, Karen e Sabrina, barulhentas e brilhando, eu e meu pai, calmos no meio de tudo. Eu só percebi o quanto esse equilíbrio era frágil quando ele quebrou. Papai se aposentou aos 65. Não fez festa. Nem quis. Um dia, chegou em casa com uma caixa de papelão e um par de luvas de trabalho e disse, acabou. No começo, foi bom ter ele mais por perto. Ele fez um comedouro de passarinhos. Começou uma hortinha no quintal. Eu passava lá depois do trabalho e sempre tinha algo novo para me mostrar. Nada grandioso, mas sempre útil. Esse era ele, sempre arrumando, sempre tentando melhorar alguma coisinha. Um dia de manhã, meu pai perdeu o equilíbrio descendo os degraus da varanda dos fundos. Era só um degrau de uns 10 centímetros. Ele prendeu o calcanhar e caiu feio. Quebrou o quadril. A cirurgia foi rápida, mas a recuperação demorou demais. Ele se esforçou, mas mesmo com fisioterapia, nunca mais se mexeu como antes. Perdeu massa muscular, perdeu energia. Em poucos meses, começou a usar andador e logo depois cadeira de rodas. Ele odiava ficar parado. E a Karen odiava mais ainda. Ele só fica sentado, ela murmurou um dia, sem perceber que eu estava na sala.
O dia inteiro. Só fica ali parado. A Sabrina concordou, folheando uma revista. É deprimente. Ele nem conversa mais. Você culpa ele? Perguntei, parada atrás delas. As duas se assustaram. A Karen deu uma risada meio exagerada. Não estamos falando mal. É só difícil ver ele assim. Mas a verdade é que elas nem estavam olhando para ele. Estavam evitando. Começou de leve. A Karen parou de cozinhar direito. A Sabrina dizia que era sensível demais para ajudar a dar banho ou cuidar dos remédios. Aí apareceram os panfletos de viagem. Achei um em cima da pia. Um resort chique no Novo México. Spa, vinho, trilhas a cavalo. Parece bonito, comentei, mostrando o papel. A Karen olhou de lado. Estamos pensando em fazer uma viagem sem seu pai. Claro que ele não pode viajar assim. E quem vai ficar com ele? Perguntei. A Karen deu de ombros. Você, imagino. Você sempre foi boa com essas coisas. Elas nem perguntaram. Só assumiram. E isso foi virando rotina. Começaram a sair mais. Jantares, fins de semana fora, às vezes nem avisavam. Eu ia visitar o pai e encontrava ele sozinho na sala, assistindo golfe com o volume baixo. Uma noite, cheguei pouco antes da cuidadora, Teresa Martim, uma enfermeira aposentada que contratamos meio período. Ela chegou confusa. Não tem mais ninguém aqui? Não. Ué, me disseram que alguém estaria aqui para ajudar. Liguei para Karen. Nada. Sabrina respondeu 2 horas depois. Estamos jantando fora. Não pode esperar? Aquela noite, eu dei banho no meu pai. Ele pediu desculpas pelo incômodo. Eu não disse nada. Não consegui mentir e fingir que estava tudo bem. Depois disso, pedi para elas ajudarem mais. Se revezarem nos dias de cuidado, remédios, pelo menos com a papelada. A Karen suspirou. Eu não me inscrevi para ser enfermeira. Tenho minha vida, Glória. A Sabrina completou, você é boa nisso. É você que tem os horários, os cadernos, os telefones. Eu devia saber que vinha mais coisa por aí. Uns 6 meses depois da queda do meu pai, comecei a notar que algumas coisas estavam estranhas. Os extratos bancários, que eu costumava ajudar ele a organizar, pararam de chegar. Perguntei para Karen. Ela disse, agora é tudo digital, menos papel espalhado. Não insisti, mas aquilo ficou me incomodando. Então, entrei no site do banco com os dados que eu mesma tinha criado anos antes. Acesso negado. Liguei pro gerente. Ele disse que tinham mudado as permissões. Meu nome não estava mais na conta. Na mesma semana, ouvi a Karen no telefone marcando um retiro de uma semana. Pode cobrar da conta principal, ela falou. Conta principal? Perguntei depois. Ela sorriu. A do seu pai. Agora temos a procuração dele. É mais prático assim. Fiquei em choque. Desde quando? Faz 2 meses. Precisávamos disso para decisões médicas, essas coisas legais. E vocês não me avisaram? A Karen deu de ombros. Já tá resolvido. Sem drama. E a Sabrina falou, relaxa, Glória. A gente cuida de tudo. Mas não cuidavam. Não de verdade. Elas tomaram o controle de tudo, na surdina, com papel assinado, do jeito mais frio possível. E eu nem percebi o que estava acontecendo. Meu pai estava restrito a um só cômodo. Ele não saía mais de casa. Ficava quase sempre na salinha dos fundos, onde a luz da tarde era suave, e a poltrona perto da janela já parecia parte dele. O jardim estava tomado pelo mato, e o comedouro de passarinhos vazio. Ele falava pouco, mas sempre perguntava como foi meu dia. Reduzi minhas horas no trabalho para meio período. A Teresa, a cuidadora, só podia cobrir 3 tardes por semana. O resto era comigo.
A Karen e a Sabrina praticamente sumiram. A Sabrina estava entre empregos de novo, mas, mesmo assim, ocupada demais para ajudar. A Karen vivia dizendo que estava com artrite nas mãos. Eu parei de insistir. Numa quinta-feira, depois de um exame que era para ser de rotina, o médico me chamou na sala dele. Nem fechou a porta. Não precisava. Disse: seu pai tem câncer de pâncreas em estágio avançado. Estimamos meses, não um ano. Quando voltei para a sala de espera, meu pai viu no meu rosto. Não falei nada. Ele só esticou a mão e segurou a minha. Naquela noite, mandei um e-mail pro meu trabalho e pedi demissão. Em casa, ninguém comentou. A Karen não perguntou nada. A Sabrina só disse: nossa, escolha sua. Mas para mim, não era uma escolha. Depois disso, cada dia ganhou um peso diferente. Não dava para desperdiçar tempo. Eu preparava comidas que ele conseguia engolir. Controlava os remédios, levava nas consultas, lia para ele quando estava cansado demais para abrir os olhos. Uma noite, enquanto limpava uma gaveta na salinha dos fundos, achei um envelope pardo com meu nome. Dentro, tinha uma carta. Era a letra dele. Caprichada, meio trêmula, mas dava para ler. Glória, se você está lendo isso, é porque provavelmente já não tenho mais forças para falar. Quero que você fique com o que consegui juntar. Não é tudo, mas é algo que tem valor. Cuide de você primeiro. Você já fez mais do que o suficiente por mim. Com amor sempre. Papai. Atrás da carta, tinha uma cópia de contrato de aluguel de um apartamento com 2 quartos, a uns 40 minutos da cidade. Reconheci o nome do lugar. A gente tinha passado na frente uma vez indo para uma clínica. Ele comentou: bonito esse lugar. Fica perto de um parque. Ele já tinha pago o sinal. E eu entendi por quê. O Michael Reis, o coordenador de cuidados paliativos que às vezes cobria os turnos da Teresa, tinha virado mais do que só gentil. A gente dividia conversas na varanda à noite. Café em copo térmico, silêncio que falava muito. A gente não era um casal ainda, mas também não era estranho um pro outro. Quando meu pai soube, não brigou. Ele sorriu. Disse: você merece alguém que fica. E enquanto eu só pensava em cuidar dele, ele estava quieto planejando algo para mim, pra gente. Um casamento anotado no calendário do outono, depósitos pagos, recibos, tudo guardado naquele mesmo envelope. Ele nunca contou pra Karen. Nunca contou pra Sabrina. Só pra mim. No dia antes de perder a fala, ele sussurrou: comece sua vida. Não espere permissão. Eu segurei a mão dele e só balancei a cabeça. Meu pai faleceu numa manhã de domingo. Eu estava com ele. Tinha acabado de trocar os lençóis quando percebi que a respiração dele estava mais lenta. Sentei ao lado, segurei sua mão e esperei. Ele não abriu mais os olhos. Não teve suspiro dramático, nem últimas palavras. Só um último sopro, e silêncio. Liguei para a equipe de cuidados paliativos. Liguei para Teresa. Depois, fiquei sentada na beira da cama por muito tempo, sem chorar, sem me mexer, só sentindo vazio. Karen e Sabrina não atenderam de primeira. Na terceira tentativa, a Karen atendeu. Estamos fazendo compras, disse. Você vai ter que resolver tudo. E eu resolvi. Fiz as ligações. Organizei o transporte. Registrei o óbito. Marquei a igreja. Escolhi as flores. Mais tarde, a Sabrina mandou uma mensagem: me avisa o horário do velório. Vou ver se consigo ir. No dia do funeral, cheguei cedo. Alinhei as cadeiras, recebi os primeiros visitantes. A Karen apareceu atrasada, com um terno preto bem ajustado. A Sabrina veio depois, ainda de óculos escuros. Nenhuma das duas ofereceu ajuda. Mas quando chegou a hora da homenagem, a Karen foi direto pro púlpito como se o momento fosse dela. Falou tudo certinho.
Falou da força silenciosa do Robert, da dedicação, dos sacrifícios. Eu fiquei olhando pro chão, tentando não deixar aquelas palavras vazias me ferirem. Depois da cerimônia, fui pra casa, nossa casa. Ainda cheirava ao sabonete dele e ao café preto. Eu só queria ficar sozinha. Mas Karen e Sabrina já estavam lá, sentadas na sala com taças de vinho, como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar, disse Karen. Eu fiquei parada na entrada, ainda com o vestido do funeral. Pode ser depois? Não pode. Sabrina levantou um papel, é uma renúncia, falou. Diz que você concorda em não contestar nada da herança. É só uma formalidade. Fiquei parada. A Karen se inclinou para frente. A gente tem a procuração, Glória. Já falamos com o advogado. Vamos ficar com a casa. E com o que restou nas contas. Já está sendo processado. Olhei pro papel, depois para elas. Nosso pai acabou de morrer, falei. Não estamos sendo frias, respondeu Karen. Mas essas coisas andam rápido. Sabrina completou, é melhor resolver logo. Você nem mora mais aqui. Vai se casar, né? Já tem seu lugar. Eu nunca tinha contado isso para elas. Não respondi. Karen suspirou. Glória, por favor, não dificulta. Já passamos por muita coisa. Eu queria discutir. Gritar. Mas só peguei a caneta da mesinha de centro, e assinei. Ninguém agradeceu. Karen se levantou. Você tem que sair em 10 dias. Já chamamos uma corretora. Eu só balancei a cabeça. Sabrina serviu mais vinho. Naquela noite, fiz as malas em silêncio. Levei só o essencial, roupas, a foto do meu pai emoldurada, alguns cadernos dele e o envelope que ele tinha deixado para mim. Ninguém veio até a porta quando fui embora. 3 dias depois, meu celular tocou. Quase não atendi. O número era familiar, a casa. A casa que não era mais minha. Atendi. A voz da Karen estava tensa. Onde está? Fiquei em silêncio. O dinheiro, ela falou brava. Da conta do seu pai. Sumiu. Tudo. O que você fez? Fechei os olhos. Você mesma me disse para nunca mais te procurar, respondi calma. Isso é diferente. É uma emergência. Tinha milhares naquela conta. Cadê? Vocês tinham a procuração. Eu não podia nem chegar perto da conta. Você deixou o caderninho no escritório, ela falou. Mas o dinheiro sumiu. Eu nunca mexi naquilo. Silêncio. Aí ouvi a voz da Sabrina ao fundo. Pergunta de novo. Pergunta onde ela escondeu. Karen voltou pro telefone. Glória, isso é sério. A gente fez planos. Paguei sinal em várias coisas. Sabrina largou o emprego. Contávamos com esse dinheiro. Vocês nem checaram o saldo antes do papai morrer. Porque a gente checaria, a Karen perguntou. Ele quase não gastava. Só ficava sentado naquela sala. Esperei um segundo. Então vocês não sabiam, eu disse. Não sobrou quase nada. Impossível. Não, não é. Contei sobre o apartamento, o local do casamento, os depósitos, a carta. Contei sobre o Michael. A Sabrina pegou o telefone. Você tá mentindo. Não tô. Você ficou com mais do que a gente. Foi o papai que escolheu assim. Vocês não estavam lá. Ele sabia o que fazia. A voz da Sabrina falhou. Então é isso? Essa é a herança? Um casamento e dinheiro de aluguel. Pelo visto, sim. Ele achava que isso ia nos deixar quites? Não respondi. A Karen voltou para a linha. A voz dela estava mais baixa agora. Não sobrou nada, Glória. Já paguei o cruzeiro.
e a casa precisa de reforma. Não temos mais de onde tirar. A gente precisa de ajuda. Só até tudo se acalmar. Você mesma disse para eu sair da família, que eu devia ir embora e nunca mais voltar. Isso foi antes. Não. Aquilo foi exatamente quem você é. Ela ficou em silêncio. Eu encerrei a ligação e bloqueei o número. Nunca mais falaram comigo diretamente. Mas as notícias chegaram. O cruzeiro não era reembolsável. A Karen tinha pago tudo, achando que ia receber da herança. A Sabrina já tinha até postado foto de mala e legenda com emojis de palmeiras. Cancelaram, mas o dinheiro já tinha ido embora. Tentaram segurar a casa, mas os canos estavam velhos, o telhado precisava de reforma, e ninguém queria comprar um imóvel com 2 nomes na escritura e sem dinheiro para consertar. Venderam. Rápido e por um preço mais baixo do que a Karen esperava. Com taxas e custos de mudança, não sobrou quase nada. Foram morar num condomínio do outro lado da cidade. Menor, sem quintal, sem luz na varanda. A Sabrina voltou a trabalhar. Bicos temporários. Tentou pedir dinheiro emprestado a amigos, mas muita gente já tinha se cansado, ainda mais depois de ela dizer que ia ficar bem de vida logo. O relacionamento que ela tentava manter desabou. Os homens pararam de ligar. A Karen tentou voltar pro trabalho de meio período na loja de roupas usadas. Mas já tinham preenchido a vaga. E com a idade dela, arrumar emprego não é fácil. Eu nunca respondi. Não precisava. A história delas ia continuar com ou sem mim. A única coisa que eu deixei entrar nos meus pensamentos foi isso. Nunca foi sobre vingança. Foi só sobre ir embora. Finalmente. Sem culpa. Nos casamos no começo do outono. Foi simples, com poucos amigos próximos, sem grandes enfeites. O lugar era o mesmo que o papai tinha marcado no panfleto. Ficava atrás de uns carvalhos, com uma varanda que pegava a luz do fim da tarde. O Michael estava do meu lado, firme como sempre. Usei um vestido simples, sem véu. Não tinha cadeira vazia, mas eu senti que o papai estava ali. Emolduramos a carta dele e penduramos na entrada do nosso novo apartamento. A tinta tinha desbotado um pouquinho nas bordas, mas as palavras ainda estavam claras. Cuide de você primeiro. Você já fez mais do que o suficiente por mim. Às vezes, quando saio pro trabalho ou chego tarde em casa, eu paro na frente da carta por um segundo. Meu pai não me deixou uma fortuna. Ele me deixou paz. E acho que era isso que ele queria desde o começo. Algumas pessoas herdam casas. Outras herdam silêncio. Antes, eu achava que os mais quietos, os que ficam para trás, que fazem o que ninguém agradece, não tinham história para contar. Mas talvez isso nunca tenha sido verdade. Talvez você tenha sido quem empacotou as coisas do pai sozinha. Talvez tenha sido você quem pagou as contas quando ninguém apareceu. Talvez ninguém nunca tenha dito obrigado ou você importa. E mesmo assim, você ficou. Se você foi apagada da própria história da sua família, essa história aqui é para você. Você não precisa se explicar. Não precisa justificar porque foi embora, ou porque nunca voltou. Mas, se tem uma palavra que alguém deveria ter te dito, uma que ainda mora aí no seu peito. Pode deixar ela aqui. Eu vou entender.